Como vai, pessoal? Tudo bem? Aqui é André Caresi, mais uma vez analisando soluções de descarbonização. Me pediram para analisar esse vídeo, que é uma série da Bloomberg sobre nova economia. Ela está ligada ao B20, o B20 é a organização das empresas pertencentes aos 20 maiores economias do mundo e como elas se organizam para recomendar aos seus governos, o grupo G20, como organizar alinhamentos, decisões, resoluções. E vamos ver como foi essa conversa com o Bill Gates, que tem um trabalho bastante conectado com o tema de descarbonização, principalmente lançou um livro sobre isso. Eu já li o livro, depois posso fazer um outro comentário sobre isso. Mas muitas vezes parte dessas análises acabam seguindo um caminho mais de rota principal, chamado mainstream, e muitas vezes não consideram o perfil completo do potencial da descarbonização ou mesmo o seu efeito negativo sobre a perspectiva econômica. Então vamos ver como vai se desenvolver esse tema. Vai ser interessante conhecer um pouco mais desse conteúdo. Hi, Bill. Thank you again for doing the New Economy Forum. We'll begin, I think, on greenery. And I just read your new State of the Transition report. And in that, you start with a bold claim that basically the climate business in 2024 reminds you, or seems at the same inflection point that medicine was back in 2020 when you began the whole vaccines drive. And your argument is that we now have most of the technologies we need to fight climate change or to deal with climate. And I wondered, perhaps you can just give us a couple of examples. I know that you talk about a lot of technologies like clean hydrogen, aviation fuel, and so on, but just give us a couple of examples of why you think that, because it's a very big claim. Eu tenho que parar aqui. Vocês vejam que o apresentador, o moderador da conversa com o Bill Gates, na verdade colocou a perspectiva de que, assim como o Bill Gates tinha avisado sobre o potencial pandemia que acabou acontecendo no Covid-19, que agora as suas argumentações referentes à mudança climática seriam equivalentes e, portanto, simplesmente estão escolhendo não ouvi-lo. Esse é um tipo de argumento que é mais sensacionalista do que realista, e a gente sempre tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque as soluções são completas e não existe só um caminho de solução, e não podemos perder de perspectiva que existem várias empresas e vários negócios, vários governos, sobre a perspectiva geopolítica, que acabam também dando favorecimento a uma determinada rota pelos benefícios e competitividade que aquela rota se liga às suas atividades. Então, é muito perigoso fazer uma afirmação desse tipo, por isso que eu parei aqui e quis avisar isso para vocês. Vamos continuar. Vamos ver a resposta do Bill Gates. Well, my key theory of change on climate is that if the clean approach, the green approach, is more expensive, that we won't get global adoption. Perhaps rich countries will subsidize clean approaches, but as you get into the middle income countries like Brazil, India, and others, they would say, hey, we're not responsible for the historic emissions, and so slowing down our providing basic capabilities to our population, that we shouldn't be impeded. And so the way to square this is to innovate in all the areas of emissions so that the new approach that's clean costs less. That's either a zero green premium or literally a negative green premium. And that's what Breakthrough Energy was founded to do. We have 130 companies. A good example is one that's working on the way that steel is made. They're called Boston Metals. They're actually working with partners in Brazil to build a plant there that looks like it'll be able to make very competitive steel, but in a very, very clean way. We have geothermal, a company called Fervo. We have people who make windows called Luxwall. That means you don't have to heat or cool your building as much. So these 130 companies are driving forward this innovative approach. And we still have a lot of work to do to take things that some of which are just at the lab, some of which are still quite expensive, but volume is needed to bring the cost down, like we saw with
solar panels and batteries, but we're on our way. We've got the IQ of the world, and in every one of the areas of emission, I see a path to zero, which means we can get adoption where we need it. Parar um pouquinho aqui no final da resposta do Bill. Veja que tem muita coisa que ele colocou aqui. Logo no começo, isso está muito alinhado com o que a gente tem falado aqui no canal, de que somente soluções economicamente viáveis serão inclusivas e, portanto, serão possíveis de ganhar escala mundialmente. As soluções que aumentam os custos das atividades, das operações, no máximo poderão ter alguma penetração em países mais ricos, mas mesmo para esses países é bastante limitado o potencial de atuação dos governos através de incentivos e tudo mais. Veja que muito dessas soluções não basta ganhar em escalas. Veja, por exemplo, o que aconteceu com a eletrificação na última década, em que vários países intensivamente colocaram incentivos para ganhar escala com a utilização de veículos elétricos, mas isso não decolou no momento em que foram retirados os subsídios, parte desse volume se limitou a crescer. Então, é importante que a gente consiga entender qual é realmente o potencial das tecnologias que vão ganhando escala e, com isso, ganhando competitividade econômica, e quais aquelas que ainda não. Existe uma necessidade de amadurecimento da tecnologia para que realmente exista a possibilidade de ganho de escala. Veja, ele cita vários casos de 130 companhias e acaba utilizando algumas argumentações que às vezes passam despercebido. Como ele disse, o ganho de escala foi suficiente para tornar viável economicamente a utilização de painéis solares e baterias. Isso não é completamente correto. Veja que o ganho de escala, e há muita crítica sobre esse assunto, que tanto painéis solares quanto baterias têm uma altíssima concentração da sua produção na China, que ainda utiliza uma matriz energética com bastante pegada fóssil. Portanto, os reais ganhos dessas tecnologias não estão em níveis altos, como se esperaria para soluções de descarbonização. E, portanto, imaginar que os ganhos de competitividade em custo que se alcançou em baterias e painéis solares ainda não foram suficientes para um ganho de utilização em larga escala. Por isso, imaginar que ao utilizar energia renovável, energia de baixo carbono, para produzir esses mesmos elementos, nós tenhamos condições de continuar crescendo os custos é um pouco duvidoso. E por isso a gente tem que tomar muito cuidado sobre afirmações desse tipo, que basicamente ele toma como considerações consolidadas, que na verdade não são consolidadas principalmente ao redor do mundo. Vamos continuar? I'm quite interested, and you back quite a lot of green startups. There are a lot of people in this audience who are involved in that industry. Some of them get to scale, some of them don't. Have you reached any conclusion about what is the factor for success? Well, everything is very domain dependent. I've had to learn a lot about the history of steel making or, different approaches for making cement, to understand, okay, why has that stayed the same for so long? And now that we're getting lots of new people looking at that, what are these new techniques? Teaming up with large companies, working in multiple geographies, it's very science-based. It's, fun to meet those innovators. It's more capital intensive than, say, the digital revolution. And, we can't underestimate that means that the scale is tough. We can run into geopolitical barriers sometimes, but on the whole, even though we won't meet the highest goals, we will start to get emissions down, and we'll avoid this being the primary thing that's slowing down human development. Aqui vale a gente parar um pouquinho, porque na resposta do Bill Gates sobre a aplicação das tecnologias e como o mundo já teria tecnologia suficiente para fazer a descarbonização, ele acaba citando que, na verdade, nem tudo é só tecnologia. Isso é uma coisa que eu defendo bastante aqui nas nossas discussões, e que muitas dessas discussões de tecnologia acabam implicando em barreiras geopolíticas, que é a interação entre os países, como também na perspectiva econômica, de como efetivamente essas soluções poderão ser financiadas ao substituir soluções bastante consolidadas, e quais outros efeitos. Acho que esse é um ponto que ele não cobre muito na sua resposta, mas a gente não pode deixar de questionar, que é
que outros efeitos serão causados pela introdução dessas tecnologias novas, ou desses novos modelos de negócio. Alguns desses modelos de negócio são bastante antigos, né? São ligados a tecnologias conhecidas do passado, mas que não ganharam tração pela inviabilidade econômica, né? E que ainda assim, sob uma perspectiva de melhor condição econômica para considerar soluções descarbonizadas e limpas, existe ainda o desafio de como ganhar escala produtiva para esse tipo de solução. Então, acho que é interessante a gente não perder isso em perspectiva, né? E entender que, apesar de ter essa percepção de que estamos prontos tecnologicamente, vamos realizar, a conta não fecha só sobre a perspectiva de desenvolvimento tecnológico. Aqui acho que vale uma correlação bastante forte, que é nós temos todas as tecnologias para acessar eletricidade e ainda assim quase 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo não têm acesso à eletricidade. A gente tem total entendimento das tecnologias necessárias para alimentar as pessoas no mundo, mas ainda assim uma porcentagem muito grande no mundo não consegue seguir o fluxo nutricional correto. Então, não é o desenvolvimento tecnológico somente que define a capacidade ou não de lidar com um problema. Esse problema tem que ganhar escopo em outras dimensões, principalmente no impacto social e na viabilidade econômica, além do impacto ambiental, efetivamente, de descarbonização. Vamos continuar? Ver onde mais essa conversa nos leva? About nuclear, you've been a big backer of nuclear through things. I looked up kind of Google, Amazon, Microsoft, as you know. They're all beginning to invest money in nuclear things. Do you think the wind is changing? I suppose that's a bad metaphor, but do you think that there is a change in the way people are looking at this? Well, there's certainly a number of countries, including the United States, where both the public attitudes and the level of investment in nuclear fission are quite positive. You know, at the COP28, a lot of countries came together and talked about tripling nuclear over the future. So that's very different than going into decline. There's a big challenge, though, which is those third generation plants. They have a lot of pressure. They're very expensive. They're very complex. So there's a question, can we get to this fourth generation? And so you have a number of companies trying to usher in much simpler designs, including the one I'm involved in called TerraPower. Yeah. There's several other companies doing that. But yes, the fact that the tech companies want to be customers for green energy, and at least for a period of time, they're willing to pay a bit of a premium. And as the volume of reactors go up, then that premium goes away. That is extremely helpful to reboot the nuclear industry around these fourth generation plants. Interessante dar uma parada agora sobre essa resposta do investimento crescendo em aplicações de usinas nucleares. Esse é um ponto importante, porque quando a gente fala que a transição energética é uma transição que muda combustíveis fósseis para combustíveis renováveis, né, ou fontes renováveis, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque aqui a gente acaba limitando o entendimento de que a solução nuclear não é uma solução renovável, uma vez que a gente utiliza material que não vai poder ser reutilizado, né? Por sua vez, a energia nuclear é uma energia limpa do ponto de vista de emissões de gás carbono. Então, ela é sim uma solução interessante sobre o caminho da descarbonização. E por isso que muitas discussões têm se retornado, inclusive o Bill Gates cita que na COP28 houve a declaração de países buscando triplicar seus investimentos em usinas nucleares. Isso muito tem ligado a um efeito de conceito de usinas de menor porte e que utilizam o lixo nuclear das usinas tradicionais como material radioativo principal. Isso é um caminho bastante interessante do ponto de vista tecnológico, mas também o próprio Bill Gates coloca aí como restrições custo. Por sua vez, vale notar que as principais empresas citadas pelo entrevistador são empresas ligadas à tecnologia da comunicação, da informação. E muito disso está ligado à demanda que a inteligência artificial vai demandar no mundo, que deve representar, em breve, 10% do consumo de energia elétrica no mundo, a energia de data centers. Então, acho que esse é um ponto importante, ter o conhecimento de que soluções compactas, como são soluções de energia nuclear, servem também como fontes de energia para esse cenário de descarbonização mais rápido, sobre uma perspectiva de demanda crescente da utilização de eletricidade, que é de longe o principal fator no mundo, em termos de setor, emissor de gases de efeito estufa. Não vamos confundir com a situação brasileira,
é muito favorável e cerca de 85%, quase 90% das fontes brasileiras de geração de eletricidade são descarbonizadas. Não é a realidade no mundo. Na verdade, o mundo é mais que 80% das fontes são ainda fósseis. Vamos continuar a entender aqui a conversa. There is an issue, though, isn't there? That a lot of the attention has been on small modular reactors or kind of reviving old ones rather than building big new ones. Is that a problem? It looks at it from the outside, but I don't know. Well, if you get small, you can do a lot of your labor off-site, which is advantageous, but it also means your efficiency is a lot less. And so the approach TerraPower is using is to have a medium-sized reactor, 345 megawatt electric. In our roadmap, if utilities do want big ones, those are somewhat more efficient. But first we want to build dozens of our medium-sized reactor, and we've been able to move some of the labor off-site, although we still have some on-site. But size, it's very tricky to get the efficiency as you get small, because it's the kind of the volume of the reactor is your value and the surface area is your cost. So different people are taking different approaches, and of course we have digital design and simulation that is letting us build far, far simpler plants than ever before. What about fusion? I know it's a question I think I probably ask you once every 5 years. Do you think that it always seems to be 5 years away, or at least that? Is it now getting closer at all? There have been one or two people recently suddenly saying there's possibilities. Yeah, so Breakthrough Energy, where almost all my climate work is, and I'm the largest investor in, we funded 4 different fusion companies. The one that's furthest along is pretty fantastic, called Commonwealth Fusion Systems. That's a spin-off essentially from MIT, and they're hard at work building their prototype facility outside of Boston. And so it's, you could say it's about 6 to 10 years behind the 4th generation fission, but it has a lot of advantages, and over time it could be even less expensive. And so we're backing these companies, and they're even using very advanced software to simulate how that works. So in the long run, fission and fusion will be a substantial part of power generation, complementing the renewables that are being built at high speed. Vale atualizar todo mundo aqui, porque basicamente o entrevistador acaba perguntando sobre e como a viabilidade da fusão nuclear poderia ser interessante na perspectiva dessas novas usinas termonucleares. E aí o Bill Gates coloca, acho que para vocês terem como referência, antes de analisar a resposta do Bill Gates, é que o que nós temos de tecnologia no mundo hoje é a fissão nuclear. O que significa isso? Ao separar o átomo, a gente libera uma grande quantidade de energia. Alguns elementos são mais favoráveis para isso, como o urânio, por exemplo. E nessa separação do átomo, há uma grande geração de energia. Por sua vez, se a gente pensar em sistemas bastante interessantes, como o Sol opera com realizações de fusão nuclear, por exemplo, 2 átomos de hidrogênio gerando um átomo de hélio, por exemplo, é algo que ainda nós não tivemos na ciência condições de viabilizar. Por quê? Sempre foi necessário uma energia muito grande para realizar a fusão nuclear, e a energia gerada na fusão nuclear ainda era menor do que a energia necessária para realizar a fusão. Por isso o balanço de energia era negativo. E há, desde o final do ano passado, primeiras experiências mostrando o potencial de um balanço positivo de energia. Isso é bastante interessante. Obviamente que muito do esforço inicial do processo de fusão nuclear muitas vezes é fornecido por uma fonte de fissão nuclear. E aí, voltando à resposta do Bill Gates, ele coloca que ainda há uma expectativa aí no tempo que não é pequena. Ele cita algo que eu acho muito otimista, de 6 a 10 anos, como uma perspectiva de ganhar uma escala representativa do potencial uso da fusão nuclear. Eu já acredito que isso está pelo menos mais de 20, 25 anos distante da gente como ganho de escala. Mas mesmo assim, um ponto interessante que ele cita é que provavelmente a geração tanto de fissão nuclear quanto fusão nuclear
na próxima década, deve representar aí uma participação significativa da geração de energia no mundo. Isso ele cita em combinação com as renováveis, que acabam sempre representadas aqui como as energias solar e eólica. Um ponto importante que está por trás dessa resposta é que as energias renováveis tradicionais, como eólica e solar, têm uma grande dificuldade de garantir o fornecimento ao longo do dia, uma vez que a quantidade de sol e vento varia ao longo do dia, são então chamadas de fontes intermitentes. E por isso, despachar energia quando ela é necessária e armazenar energia quando ela é possível de ser gerada é um desafio grande das renováveis. E talvez combinar com uma fonte de energia mais segura, como o caso da fusão ou fissão nuclear, seria um caminho interessante de combinação. É por isso que está por trás da resposta do Bill Gates. Ele afirma com bastante categoria, porque ele tem isso como uma premissa clara nos seus cenários de futuro. Já não acho que seja tão simples imaginar cenários de grande utilização de energia nuclear, principalmente pelo custo de operação. Talvez em alguns países isso ganhe um pouco mais de força, mas ganhar isso em escala de produção significativa deve ser um desafio muito grande e, de novo, não possível em curto prazo ou mesmo em médio prazo. Vamos continuar. Can I just contrast, because you've sort of alluded to it a couple of times, the kind of gap between all the kind of business optimism, the scientific possibilities that are now opening up with the political realities which seem to be going in the opposite direction. Just to give you an example, you played quite a big role in getting the Inflation Reduction Act through in America. You personally went and persuaded Joe Manchin. It was a big deal. And there was kind of greenery within that, as we both know. A good portion of that could well get dumped if Trump comes in. What do you think is the most endangered technology out of the stuff that managed to get through under that bill? It'll be interesting because, what the Congress will see is that bill is causing a lot of projects to be built in red states. And so ideally we'll get some bipartisan defense of what's being done there. I do think nuclear is particularly bipartisan because it has to do with energy security as well as climate. But you could have some things like the electric vehicle tax credit or the green electricity tax credits. You could have them come under attack. I think they're a good thing. I think they're ushering in new industries. The general idea that taxpayers are going to pay a lot of extra money for products because they want to reduce emissions, that has been pushed hard enough that there really is a backlash. We see that in Europe, we see that in the US, and that's why this theory of innovation is the only way you square the imperative to get rid of the emissions, but without having people say, hey, I'm not going to pay for it, and actually, that can even influence elections if you push too hard. A tentativa do entrevistador é dar uma referência sobre o novo governo Trump, como as soluções de descarbonização poderiam estar em risco em termos de investimento. E a resposta acho que é bastante adequada. O Bill Gates, em que ele diz que, basicamente, alguns dos conceitos são bastante ligados aos dois partidos e mais ligados à segurança nacional de energia, como a questão da energia nuclear, mas ele vê com maior dificuldade a questão de incentivos ligados a determinadas rotas tecnológicas. E é um ponto que eu entendo como muito difícil ao redor do mundo sustentar por longos períodos práticas de incentivos para tecnologias que não são viáveis ou não estão maduras suficientemente para terem viabilidade econômica. E aí ele acaba dando uma outra indicação que é bastante polêmica, que é só a inovação será capaz de unir os dois mundos. Quer dizer, a necessidade da descarbonização mantendo um custo de viabilidade econômica adequado. Acho que isso está muito ligado não só à perspectiva de inovação como desenvolvimento tecnológico, mas também como formação de novos modelos de negócio. Muita tecnologia é conhecida, a gente tem explorado isso no canal, mas não ganha atração por outras dificuldades de reconhecimento, tanto nos mercados internacionais, quanto na realização do esforço necessário para processar, por exemplo,
resíduos que acabam sendo energias desperdiçadas ao redor do mundo. Vamos continuar. Do you think that thing though on the demand side, in a strange way, the demand kick has been given? Now these technologies are underway. It wouldn't be terrible if it wouldn't help if they went away, but it would if those kind of reliefs were taken away. Well, you have different levels of maturity, and so I'd say that electric vehicles, even without the subsidies, over time, they are going, even for the people who park on the street, the low end, they will get to a zero green premium. You have things, particularly industrial emissions like steel, cement, that we're just building the pilot plants now. And so without governmental policy and support, the transition of the industrial emissions would slow down a lot. And, that's very unfortunate if that takes place. Likewise, in transportation, airlines are, the toughest part of all of the emissions, and they're, without support, that'll get pushed back. Can I ask you one kind of strangely capitalism-related question? I mean, you have arguably been you've definitely been one of the world's most successful capitalists of the past 25, 30, 40 years. Last week, I sat on a stage with Donald Trump, and he said that he wanted to introduce tariffs, 10, 20% on everywhere, and his argument was this was very good for American business. In your experience, does that make sense? No, it's certainly not the case, and the difficulty of convincing voters that free trade is overwhelmingly to their benefit. It's unfortunate how difficult it is to make that case. And so, I understand the politician who chooses to take advantage of that, but, we will suffer overall. Welfare will improve less, as not only will, if the U.S. puts tariffs on, of course, other people will put tariffs on as well, and the economic dynamism, speed of innovation will be significantly slowed. A discussão acaba ficando um pouco mais política sobre dar ou não incentivos. E a palavra aqui, acho que bastante interessante, é que o Bill Gates acredita que com menor quantidade de impostos, o governo tem menor ação para promover inovações. Isso acaba contendo a perspectiva de que inovações sempre são soluções mais complexas e mais caras, o que não é verdade na maioria das vezes. Então, acho que é um pouco polêmico e a discussão acaba sendo muito mais política, por isso eu vou passar para a próxima parte. Just to push you on that dynamism point, it's very easy to make the argument that this means higher prices for consumers, but this issue of dynamism, you've been involved in entrepreneurship, these things most of your life. If you have less foreign competition, less foreign goods, that must have an impact on it. I know it's back to a creed you've believed in, but in practice, is that argument possible to make to voters? Well, we should find articulate politicians who can make the case. If you take most of the industries I think about, like, inventing a new drug or writing a new piece of software or birthing a new climate technology, you have these gigantic fixed costs. And the fact that you can do that work and then sell it on a global basis means that everybody's getting, faster innovation and lower prices. And if you start to fragment markets because of either tariffs or regulatory barriers to that trade, it absolutely takes away the lower prices and high-speed innovation. You mentioned health. It struck me, maybe this is unfair, but health is kind of the opposite to climate, is that at least there were incredible health gains in the early 2000s. It seems to have stalled a bit. What's needed to create another global health boom? Well, I'm actually quite optimistic. Both the diseases in lower income countries and the diseases in rich countries, we are seeing incredible advances, whether it's obesity drugs, long-acting drugs. Gene editing is still super expensive, but the Gates Foundation is putting a lot of money into trying to get that from millions of dollars to hundreds of dollars so we can take a disease like sickle cell that's prominent in Africa. And as we do that, it'll benefit all the world's health systems. And then, of course, AI
will be applied in health in the upstream discovery piece to speed up new drugs, but it'll also be applied in the downstream delivery, sitting in the sessions with doctors, helping with follow-up, helping with paperwork. And so I think the health sector will be an exemplar that AI can improve things quite dramatically. There's one thing which is a little bit similar is that issue, and you did it in your Netflix series, this issue of trust, is that there are these things that appear very logical to do with health, and yet people don't seem to believe it, COVID being the obvious example. How do we deal with this sort of deficit of trust when it comes to health? Is it just to do with a deficit of trust in governments, or is it broader than that? Aqui, porque ele vai mudar um pouco o assunto, mas acho que é um ponto bastante interessante. Colocado na discussão anterior sobre como aumentar e buscar uma nova frente de mudanças significativas para o sistema de saúde, e aí é citado pelo Bill Gates não só o acesso a metodologias como análise genética, ou mesmo a aplicação de inteligência artificial como um acelerador para buscar combinações para drogas novas. Isso não se reflete somente nas aplicações farmacêuticas ou de saúde, mas também a qualquer outro tipo de aplicação, principalmente as análises genéticas de plantas mais resistentes, de soluções para, por exemplo, aumentar a produção de cana-de-açúcar na mesma lavoura. Há um desenvolvimento no Centro de Tecnologia Canavieira em que se desenvolve a semente de cana para facilitar o processo de cultivo e ganhar com isso números que podem chegar a 50% de aumento na produtividade da cana-de-açúcar, por sua vez, da produção de etanol. Então, são caminhos importantes que os novos desenvolvimentos tecnológicos vão auxiliar os caminhos de desenvolvimento e que devem acelerar caminhos de busca de novas soluções. Isso é bastante interessante, não só para a área de pesquisa da saúde. E veja que agora a conversa vai um pouco mais sobre o lado de como conter fake news e confiança, como a confiança vai abalar as pessoas, uma vez que a gente deva ter maior frente de informações quebradas ou informações incompletas, que inclusive é uma das intenções desse canal, é dar uma visão mais abrangente sobre os temas de descarbonização, para que você tome melhor decisões no seu dia a dia, ou mesmo no seu trabalho, e rotas seguir para uma viabilidade mais significativa. Vamos ver a resposta do Bill Gates. Well, certainly I never expected, as the pandemic came along, that many people had warned about, the idea that people would reach for oversimplistic explanations, like attacking either myself or Tony Fauci or attacking the idea of vaccines. I wouldn't have expected that, and certainly a lot of people, particularly older people who should have been vaccinated, were not. So, those rumors, literally caused hundreds of thousands of deaths. I'm hopeful with that out of the way that we can go back to, a more scientific way of looking at health innovation. When people see the effects of things like these obesity drugs, to remind them that, we can improve health pretty dramatically. I agree. The obesity drugs are a very good example in one direction. On the other hand, you have stuff about, hurricanes and things like that. You still see that basic trust that people used to have in, quote unquote, scientists and governments. It's amazingly small compared with what it was 20, 30 years ago. Yeah, there's like these latest hurricanes, some people blame me for those too. I'm very busy. But it hopefully, the basic decisions about what's safe and what's beneficial, we maintain that. And, I think positive progress will help get people back, looking at what experts are telling them the truth is. One quick thing on health, the mosquito-borne diseases seem to be a little bit back on the rise, dengue and the West Nile stuff. Are you worried about that? I mean, it just seems to be a slight blip in an otherwise very positive picture. Yeah, of course, the biggest part of that, which is kind of invisible in middle income and rich countries, is the malaria burden, which is killing about 600,000 kids a year.
where you are in Brazil, dengue's gone up somewhat. We do have new tools to reduce mosquito populations, one that's still in the lab called GeneDrive that the Gates Foundation funds and should help us with all those mosquito-borne diseases. What we see is when you get a lot of flooding, which you get a bit more of with climate change, mosquitoes really thrive. And so places like Pakistan where you had very little malaria, then when they had the flooding, now it's come back in a pretty big way. And so, that innovation pipeline is coming along. It should get even more money, but we will be able to get rid of those vector-borne diseases in countries that want to embrace these new tools. Rapidamente a discussão saiu sobre uma discussão de como garantir que as pessoas voltem a ter confiança em cientistas, em governos. Isso é uma discussão natural e que ele também acredita que parte da tecnologia deve ajudar com isso. Eu também entendo que resultados positivos do uso da tecnologia devam cada vez mais trazer um pouco mais dessa confiança no dia a dia. Depois acaba avançando para uma discussão sobre doenças causadas por mosquitos e acaba conectando o tema mudança climática, porque o número de ocorrências de inundações deve crescer. Esse é um tema crítico de entendimento, mas que certamente, do ponto de vista de zoonose, é um tema-chave e que ele indica que está tentando resolver com tecnologia genética. Esse é um tema bastante crítico, já bastante estudado também para tecnologias de lavoura, né? Que é um tema-chave de como tratar pragas e outros elementos desse tipo. Deve ser cada vez mais um caminho interessante também sobre esse esforço da inteligência artificial de viabilizar combinações de números muito grandes a soluções que possam ser efetivamente viáveis tecnicamente e economicamente. I'll ask you one last question about Brazil. I mean, this is a place we've heard where, especially on the climate side, a very, very high proportion, probably higher than anywhere else, certainly above 90% coming from renewable sources. Do you see Brazil as the center of this climate? It seems to be the center of both the pain in the Amazon, but also on the creative side. Is that something you've been following? Well, certainly at the UN General Assembly, the Gates Foundation had our Goalkeepers event, and I gave an award to President Lula for the work they've done in reducing malnutrition. We've been talking with Brazil a lot about COP30 that's coming up, and that'll be a very important milestone both for climate mitigation and climate adaptation. Brazil has done some good pioneering things on mitigation. The deforestation, it's important that get under control both for Brazil itself and for the world. So there's a lot being learned there. As I said, one of our best breakthrough companies is building a steel plant with partners in Brazil. So yes, agriculture innovation with Embrapa, Brazil is very strong. So it's fantastic, that the issue is a very important issue, and it deals with kind of the equity things that Brazil's been a global leader on. Curioso que a discussão foi para Brasil e que pela matriz elétrica do Brasil, mais de 90% é renovável. Esse número depende muito da influência no ano das chuvas, porque ainda mais de 50% da matriz elétrica é conduzida por energia hidrelétrica. Mas ainda assim, acho que um ponto bastante chave que foi questionado é como que o Bill Gates vê o Brasil como um líder de tecnologia. Ele acaba citando alguns casos, como a questão de hidrogênio nas siderúrgicas, como as ações de conter o desmatamento, as soluções à agricultura da Embrapa, especificamente, são citadas. Ele não acaba citando muito o caminho que o Brasil usa bastante, que é o caminho dos biocombustíveis, porque muitas vezes isso está em conflito com perspectivas que ele entende ser mais relevantes, como a versão dos veículos elétricos. O que é um ponto bastante crítico, porque é uma coisa, é o veículo usando eletricidade, e essa eletricidade precisa ser limpa, mas mais do que tudo, o veículo demanda muita energia para ser construído, porque requer minerais críticos, e muitas vezes um veículo elétrico, para ser produzido, emite quase 3 vezes a quantidade de gases de efeito estufa do que um veículo a combustão.
Então, nem todos os veículos, aqueles que têm maior quantidade de utilização, quer dizer, mais quilômetros rodados por ano, teriam maiores benefícios pela eletrificação, enquanto aqueles de baixíssima utilização, como os veículos esportivos, não fariam sentido do ponto de vista de descarbonização serem utilizados com eletricidade. Mas isso normalmente não é uma discussão feita porque muita gente acaba entendendo que o futuro é energia limpa, abundante e barata, o que realmente não tem sido o caso no crescimento ao redor do mundo. Mesmo com o crescimento de renováveis ao redor do mundo, ainda há crescimento absoluto no consumo de fósseis, o que é um ponto bastante crítico. Na média, o mundo hoje tem uma produção de nova energia renovável que é equivalente a 20 Itaipus por ano. Veja que Itaipu demorou 10 anos para entrar em operação e mais 10 anos para otimizar o seu funcionamento pleno no Brasil. Dizendo que no mundo existem instalações que geram energia da ordem de 20 Itaipus por ano. Isso não é suficiente para conter o aumento do consumo de energia e por isso há consumo de energia extra de fósseis. Então, não é tão simples quanto às vezes parece em alguns discursos e a gente tem que ficar atento a isso. Vamos ver como termina? Just one last thing on that, particularly on Brazil. Are you now much more, it sounds like you're more optimistic about Brazil than maybe if you and I talked about it 20, 30 years ago. It's a more positive story? Well, Brazil's got a lot of assets, and it's kind of a mixed story because they've had challenges with governance, and who knows? They're like the U.S. They have a party that's sort of against all climate things and for Amazon destruction, and you have a party who cares about that. So, I'm not an expert on what the balance will end up being over time. The whole world has this problem that we do need to invest. And Amazon forest destruction, we're very good at measuring it now because of satellite systems, but the exact policies that will get us there, still somewhat challenging, particularly as you get different parties in power. Bill, thank you very much for talking to us again. Covered many, many subjects. Thank you very much on behalf of everyone here. Thank you. Thank you. A entrevista termina com um tom muito mais político. O entrevistador pergunta como que ele está otimista com o Brasil e ele acaba citando um caminho político. Quando a política tem um esforço importante de conduzir temas e planos estratégicos, mas certamente não é o único vetor relevante do que nós contemos no nosso país como competitividade e que nos coloca aí como um potencial bastante significativo do caminho da descarbonização. Inclusive é citada a COP30, que deve acontecer no Pará no ano que vem, aqui no Brasil, e vamos ver como as coisas se desenrolam. Espero que tenha sido bacana para vocês entenderem um pouco desses comentários e como parte dessas entrevistas acaba contendo conteúdo não claramente descrito ou considerado nas avaliações. Muito obrigado, um abraço para todo mundo.